Olá, hoje vamos fazer um tutorial de efeito boneco. Então, para isso, vocês abram esta imagem do Obama. Vamos vir em camada. Nós vamos ter que duplicar essa camada. Duplica o plano de fundo uma vez e duplica ele novamente. Bom, primeira coisa, vamos desabilitar aqui a visualização na primeira camada. Vamos trabalhar na segunda camada. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Bom, a gente vai fazer uma das coisas que é converter para filtro inteligente. Por que isso? Porque a gente vai conseguir aplicar filtro e depois fazer a configuração desse filtro se a gente tiver necessidade. Naquele mesmo esquema que a gente já vinha fazendo nas outras aulas, de trabalhar com o modo não destrutivo da imagem. Então, vamos converter para filtro inteligente. A partir do momento que converteu para filtro inteligente, ó, ele fica com esta marcação aqui na camada. E o que a gente vai aplicar agora de efeito? A gente vai vir em ruído e vamos pedir para fazer a redução de ruído. Colocamos uma intensidade 10, preservar detalhes 0, redução de ruído em cores 0 e tornar detalhes nítidos 0. O que acontece? Toda aquela camada com a textura, ela vai desaparecendo e vai ficando como se fosse uma pintura, que esse é o efeito boneco. A gente aplicou e ficou, se a gente aproxima essa imagem, a gente vai começando a ver que ela vai começando a ficar como se fosse com uma pintura. O que eu posso fazer? Eu posso aplicar esse ruído, essa redução de ruído várias vezes. E cada vez que eu vou aplicando, ele vai me salvando ela. Então, se eu quiser editar um deles, eu clico duas vezes. E se eu não quiser mais ele, eu seleciono e arrasto aqui para a lixeira. Então, vou aplicar ele mais uma vez. E eu fiquei com essa minha camada da parte como se fosse o desenho, como se fosse essa caricatura, essa pintura, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou acionar a camada de cima e vou também converter por um filtro inteligente. E o que eu desejo com esse filtro inteligente agora? Eu quero trazer um pouco da textura que se perdeu em função da redução desse ruído. Então, para isso, a gente vai fazer o que a gente já tinha visto em outras aulas, que só para trazer a camada de textura, eu vou trabalhar com a alta frequência, o high pass. E aqui eu determino um pouquinho quanto eu quero que apareça dessas informações, dessa camada de textura dessa minha pele. Então, vou botar aqui, por exemplo, um raio de 1 pixel, dou o OK, mudo o nosso Blend Mode para sobreposição e eu já tenho essa minha imagem com um pouco mais de informação. Ah, ficou demais, então quero remover um pouco dessa questão da redução do ruído, posso vir aqui, selecionar, botar para minha lixeira, ele vai reprocessar. Posso fazer então um ajuste fino conforme eu queira trabalhar essa minha imagem e esse meu efeito de boneco dentro das minhas imagens. Ó, como já
diminuiu e já aparece mais informações, mas ele ainda fica com essa cara de desenho. Antes